Bom dia, feliz sábado, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a vida de cada um de vocês. Quero também aproveitar e saudar os amigos que estão na internet, nas redes sociais, assistindo esse culto, que não puderam estar presentes conosco, mas não tenha dúvida de que o Espírito Santo está aí presente com você. É muito bom estar aqui com vocês nesse sábado. A semana passou, pelo menos para mim, rápido. Para alguns talvez não tanto, mas sempre quando chega no final da semana de oração, o coração já fica apertado, porque a gente forma amigos nessa família linda e espiritual que o Senhor nos deu. E eu me sinto muito feliz e honrado pela oportunidade que Deus me deu de estar aqui durante essa semana, compartilhando com esta linda igreja a palavra do Senhor. E hoje nós chegamos no último sermão da nossa série Batalha no Metaverso. Nós falamos aqui sobre muitas coisas durante a semana, sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre batalhas espirituais que nós enfrentamos, falamos sobre a questão do sofrimento, falamos ontem à noite sobre a missão e como que pessoas no transcurso da história sofreram grandemente para defenderem essa verdade que hoje está em nossas mãos. E hoje nós iremos encerrar essa semana especial jovem com o tema A Última Batalha, a batalha final. E eu quero convidar você para que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14. E aqui em Apocalipse 14 nós temos uma mensagem muito especial. Antes de nós lermos o texto que está aqui em Apocalipse 14, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se você soubesse que dentro em poucos dias você morreria, e eu espero que isso não aconteça com nenhum de nós dentro em poucos dias, mas se você soubesse que dentro de poucos dias você morreria, sua vida acabaria, e você tivesse que fazer um último discurso diante das pessoas que você conhece, como você prepararia o seu discurso? Quais palavras você usaria? Qual seria o teor da mensagem que você falaria para as pessoas que você ama, se você tivesse que fazer, nesse momento, o último discurso da sua vida? Eu não sei se você conseguiu aí pensar nesses poucos segundos, nosso cérebro é rápido, né? Mas é bem provável que você prepararia o melhor discurso da sua vida. Eu me lembro uma determinada ocasião em que eu estava pregando numa igreja, e no final do culto, cumprimentei os irmãos. Era um sábado pela manhã, na época eu era capelão do Hospital Adventista. Terminei o sermão, no final do sermão cumprimentei uma família, estava o esposo, a esposa, os abracei, conversei um pouco com eles. E aí na segunda-feira, isso era no sábado, quando chegou a segunda-feira, eu cheguei no Hospital Adventista. E logo que eu cheguei lá, recebi uma notícia: pastor, a gente precisa que o senhor vá até a UTI, que tem uma pessoa lá que está em estado grave, a esposa está bem preocupada, ele provavelmente não vai suportar muito, e a gente precisa que o senhor vá lá dar uma mensagem de conforto para essa família. E eu fui até a UTI, e qual foi a minha surpresa ao entrar na UTI e ver deitado naquela maca o mesmo irmão que no último sábado, 2 dias antes, eu havia cumprimentado no final do culto. O estado dele era gravíssimo, a esposa que no sábado havia me cumprimentado com um sorriso, estava agora chorando, preocupada com a situação de seu esposo. E a gente orou ali, foi uma situação bem difícil, e eu me lembro que naquele dia eu saí da UTI pensando assim que provavelmente o sermão que eu havia pregado no sábado tinha sido o último sermão da vida que aquele homem ouviu. E eu pensei na solene responsabilidade que um pregador do Evangelho, que um servo de Deus tem, quando sobe no púlpito, de pregar uma mensagem que talvez seja a última mensagem da vida de uma pessoa, que aquela pessoa nunca mais terá a oportunidade de ouvir a mensagem de salvação. Eu não sei se você conseguiu pensar qual o sermão que você pregaria se fosse seu último sermão, mas eu devo dizer para você que na agenda do Criador do Universo, daquele que sabe de todas as coisas, daquele que conhece o fim desde o princípio, Deus já deixou determinado em sua palavra qual seria a última mensagem que Ele desejaria que fosse pregada pelo seu povo ao mundo.
E esta última mensagem está aqui descrita no capítulo 14 de Apocalipse, a partir do verso 6. Essas 3 mensagens de Apocalipse 14, conhecidas por todos nós como as 3 mensagens angélicas, elas se constituem no último chamado de Deus, no último convite de Deus, na última mensagem de advertência de Deus para um povo que vive num mundo a perecer. Quando essa mensagem terminar de ser pregada, diz a Bíblia que Jesus Cristo voltará nas nuvens do céu para buscar o seu povo. E é missão sua e minha proclamar essa mensagem. Nós iremos falar hoje acerca dessas 3 mensagens angélicas sobre 3 coisas. Nós iremos falar sobre qual é a nossa missão, qual é a nossa mensagem e sobre qual é a nossa identidade. Qual é a nossa missão, qual é a nossa mensagem e qual é a nossa identidade. Por isso eu quero convidar você a ler comigo aí Apocalipse 14, dos versos 6 a 12. O texto bíblico diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Amém? Não feche sua Bíblia, eu quero que você acompanhe comigo a exposição do texto. Vamos falar primeiro sobre qual é a missão que Deus confiou a nós, como adventistas do 7º dia, de proclamarmos a última mensagem para este mundo a perecer. Volte ali comigo no verso 6. O verso 6 começa dizendo assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu. O livro de Apocalipse, como vocês sabem, é um livro simbólico. As coisas não devem ser entendidas literalmente. Cada palavra que está no Apocalipse tem uma simbologia, e essa simbologia precisa ser interpretada para que nós cheguemos a uma conclusão exata do que o texto está dizendo. Quando a Bíblia diz aqui: vi outro anjo voando pelo meio do céu, não é porque em algum momento da história da terra nós olharemos ao céu, o céu se abrirá e nós veremos um anjo correndo no céu, voando rápido e dizendo as palavras que estão descritas aqui no texto. Não é disso que o Apocalipse está falando. A palavra anjo no grego é a palavra angelos, que significa mensageiro. O anjo de Apocalipse 14, os 3 anjos de Apocalipse 14, representam você e eu, os mensageiros de Deus, a quem o Senhor Deus Todo-Poderoso confiou a mensagem, a última mensagem a ser proclamada para o mundo. Você, jovem, foi escolhido por Deus para dar uma mensagem especial nesse tempo final. E você e eu somos o anjo a quem Deus confiou este maravilhoso evangelho. Segunda simbologia que você encontra aí no texto: o anjo está fazendo o que pelo meio do céu? O que ele está fazendo? Voando. Na terminologia do Apocalipse, voar indica velocidade, rapidez, urgência. Eu tenho um filho, como já compartilhei com vocês, 2 filhos na verdade, um de 8 anos, outro de 4 anos. Mas quando eu estou em alguma urgência e eu preciso que eles façam alguma coisa para me ajudar, vamos supor que tenha derramado um líquido no sofá, e eu preciso que traga rápido um pano, eu falo assim: Samuel, vai voando pegar um pano para mim. O que eu estou querendo dizer para ele quando eu digo vai voando? Rapidez, velocidade, necessidade urgente. Nós temos alguma grávida aqui hoje pela manhã? Temos alguma grávida?
Essa igreja tem que produzir mais, viu, irmãos? Ah, aqui a irmã. Os filhos de Deus têm que produzir mais, irmãos. Os irmãos não estão trabalhando aí, hein? Irmã, como que é o seu nome? Não deu para ouvir, irmã. Mas vamos supor que, nesse momento, a Sara, pronto, a Sara está ali sentada e esperamos que isso não aconteça agora, só vou dar um exemplo, tá, Sara? Mas vamos supor que a Sara vire para quem está do lado dela agora e diga as seguintes palavras: a bolsa rompeu. O que vai acontecer nessa hora? Quem está do lado dela vai falar assim: não, mas fica tranquilo, vamos esperar terminar o sermão, depois a gente almoça juntos, vai ser assim? O que a palavra bolsa rompeu significa? Urgência, tem que levar ela para o hospital, o bebê vai nascer. E que em nome de Jesus nasça com muita saúde nas bênçãos de Deus, viu, Sara? É urgência. Quando a Bíblia diz que o anjo está voando, indica que a nossa mensagem é uma mensagem urgente. Mas ele está voando aonde, irmãos? Pelo meio do céu. Quando a Bíblia diz que a mensagem que você e eu estamos proclamando é uma mensagem urgente e que ela vem pelo meio do céu, ela indica a sua origem em primeiro lugar. Porque a mensagem que Deus confiou a você e a mim não é uma mensagem formulada nos recônditos do coração humano. Não é uma mensagem feita por seres humanos, é uma mensagem de origem celestial que procede de Deus. Em primeiro lugar, quando diz que está voando pelo meio do céu, indica que é uma mensagem divina. E em segundo lugar, fala acerca da abrangência dessa mensagem. Como assim abrangência? Quando algo acontece no céu, a gente consegue enxergar, não importa no lugar onde a gente esteja, a gente olha para o céu e a gente consegue ver. Eu não sei se aqui em Aracaju tem esse costume que eu vou falar para vocês, mas já vi em alguns lugares. Aquela pessoa que está tão apaixonada, ou às vezes que fez alguma coisa errada, né? Aí ela contrata aqueles aviõezinhos pequenos, e aí o avião voa com uma faixa, e alguns dizeres, né? Fulana de tal, eu te amo, me perdoa. Já viram isso? Acontece? Já aconteceu alguma vez aqui? Olha aí. Por que a pessoa faz isso de colocar um avião carregando a mensagem? Para que todos possam ver. Quando algo acontece no céu, é visível para todos. Isso significa que a mensagem que Deus nos confiou para pregarmos é uma mensagem que será visível para todos. Mas o texto continua dizendo: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para fazer o quê, irmãos? Para pregar. E pregar, irmãos, tem a ver diretamente com a nossa missão como igreja. O anjo está voando, a mensagem é uma mensagem urgente, o anjo precisa dar essa mensagem. E como é que ele dá a mensagem? Ele dá a mensagem pregando. E a palavra pregar aqui no grego é a palavra evangelizo, que significa explicar, detalhar, pregar, argumentar em cima da verdade exposta pela palavra de Deus. E eu preciso que fique bem claro na mente de todos nós, embora o conceito possa parecer simples, que a missão da nossa igreja é pregar. Qual é a nossa missão, irmãos? Por que isso precisa ficar claro para nós, irmãos? Que a nossa missão é pregar. Porque nós precisamos cumprir a missão, ensinando as pessoas o evangelho. Algumas vezes a gente olha para o pastor aqui na frente pregando e pensa que pregar é só isso. Mas não. Pregar é dar estudos bíblicos, pregar é ter pequenos grupos, pregar é ajudar nas classes da igreja, pregar é fazer trabalho missionário, mas não para por aí. Pregar é você viver um estilo de vida cristão. Charles Spurgeon dizia assim: pregue, se for necessário, fale. O que ele estava querendo dizer com isso? Que quando você vive de fato o evangelho, a sua vida será o maior testemunho da sua pregação. Mas quando eu falo para nós, queridos amigos, que a nossa missão é pregar, eu digo isso porque a mensagem de Apocalipse 14, ela está em oposição a uma mensagem que está relatada no capítulo 13 de Apocalipse. Aqueles que conhecem o Apocalipse sabem que os capítulos 13 e 14 apresentam a última batalha do bem contra o mal, a batalha final, que é o tema dessa mensagem desta manhã. E lá em Apocalipse 13 diz que nos últimos dias se levantarão contra o povo de Deus a besta, o dragão, o falso profeta, que farão de tudo para subverter a fé das pessoas, para afastar as pessoas da verdade, imporão leis que contrariarão a nossa fé. Mas sabe o que me chama a atenção? É que em Apocalipse 14, Deus diz que o seu povo
prega. Mas se você ler o capítulo 13 de Apocalipse, quando fala sobre a segunda besta, você vai ver que lá tem uma palavrinha do que a segunda besta faz. Segundo o texto bíblico, a segunda besta, ela não prega. Sabe o que ela faz? Ela seduz as nações da terra. E seduzir, sabe o que é? É enganar, é perverter, é esconder a verdade, é manipular. É como se a segunda besta fosse uma marqueteira do inimigo, uma marqueteira do diabo, que faz uma propaganda falsa, a fim de que as pessoas sigam o caminho deles. Então eu quero que você preste atenção na diferença dos métodos. A besta seduz, mas nós fazemos o quê? Pregamos. E qual que é a diferença de seduzir e pregar? A diferença é que quando você prega o evangelho verdadeiro, você não vai esconder os pontos negativos, você não vai diluir a mensagem para tentar tornar a mensagem mais palatável para as pessoas, você não vai tentar contextualizar erroneamente as sagradas escrituras. É claro, obviamente, que nós precisamos contextualizar a Bíblia, mas nunca diluindo sua mensagem, nunca tirando a força da validade daquilo que está relatado nas Sagradas Escrituras. Porque o verdadeiro Evangelho, a verdadeira pregação, mostra a importância da mensagem e o preço a ser pago para seguir. E eu já falei para vocês durante a semana, que o Evangelho, a salvação, é de graça, mas ela vai custar tudo que nós temos. Envolve abnegação, envolve dedicação, envolve entrega do coração, envolve submissão aos cuidados de Deus para que Ele realize sua obra em nós. Tudo isso faz parte do Evangelho que Deus nos confiou para nós pregarmos. Então, queridos amigos, nunca permitamos que a mensagem verdadeira do Evangelho seja diluída, seja tirada de sua força, e não tire das pessoas a oportunidade de elas ouvirem a última mensagem de misericórdia. Um outro ponto que eu queria dizer aqui no texto é que diz ali o texto, continuando o verso, que essa mensagem é um evangelho eterno para se pregar a todos os que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Isso significa que nós precisamos levar o evangelho para todas as pessoas. Na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, no lugar que você convive, as pessoas precisam ouvir o Evangelho. Se nós não pregarmos, essas pessoas poderão morrer em seus delitos e pecados. Eu até falei para vocês durante a semana de pessoas que têm aquele conceito de que todos os caminhos levam para Deus. Isso não é verdade. E é muitas vezes através da pregação que a pessoa se desperta para as realidades espirituais e muda sua conduta. Um cristão que não produz fruto é um cristão falso. O cristão genuíno, a árvore boa dá bons frutos. Essa é a verdade do Evangelho. E por fim, queridos amigos, o texto diz ali que essa mensagem seria dada no início do verso 7, em grande voz, com potente voz, com contundência, com clareza, com eloquência. Mas quando a Bíblia fala aqui no Apocalipse sobre grande voz, a Bíblia está falando de algo específico. Se você lesse, por exemplo, o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 1, nos versos 41 e 42, você encontraria Isabel, a mãe do João Batista, aquele que a gente até estudou durante a semana. O texto bíblico diz assim, que Isabel foi cheia do Espírito Santo e então clamou com grande voz. Sabe o que é clamar com grande voz? É ser cheio da presença do Espírito Santo. Isso significa que essa última mensagem de advertência que será dada a todo mundo será acompanhada de um poder extraordinário, sobrenatural da ação do Espírito. Aquele poder que nós estudamos nessa semana, que já está disponível para nós, que Deus já está desejoso de dar a nós. Mas tendo dito esse primeiro ponto de qual é a nossa missão, que é pregar, lembre-se, nós não somos sedutores, nós somos pregadores. Eu quero falar agora o segundo ponto. Qual é a mensagem que Deus nos chamou para pregar? Não sei se vocês repararam, mas ali no verso 6 eu pulei uma explicação de uma palavra específica, de duas palavras, que estão lá no verso 6, que se diz Evangelho eterno. E pulei de propósito, porque agora era o momento de falar sobre isso. Qual é a mensagem que Deus nos confiou? De acordo com o texto bíblico que nós acabamos de ler, o Evangelho que Deus nos confiou é um Evangelho eterno.
Nós temos aqui um substantivo, a palavra evangelho, e temos um adjetivo, a palavra eterno. Toda vez que um substantivo recebe um adjetivo, é porque o substantivo é comum. Ele pode ser usado para várias coisas, mas o adjetivo especifica qual é o teor daquele evangelho. É como se Deus estivesse querendo dizer para nós, que no tempo em que nós estivéssemos vivendo, que no tempo em que a última mensagem precisasse ser pregada para o mundo, estariam surgindo entre nós muitos evangelhos, mas sem ser o evangelho verdadeiro. E aí Deus agora especifica para nós, Ele caracteriza, Ele identifica, para que nós saibamos que a missão que Deus nos deu, não é de pregarmos qualquer evangelho, mas de pregarmos o evangelho eterno, o evangelho daquele Deus que não muda, daquele Deus em que não há mudança nem sombra de variação. E se nós olharmos ali, essa realidade desse evangelho eterno, e olharmos para o que nós estamos vendo hoje no mundo, nós vemos que hoje no mundo, estão surgindo vários evangelhos. Por exemplo, vocês já ouviram falar aí, por exemplo, da teologia, o evangelho da prosperidade. Já ouviram falar sobre isso? O que a teologia da prosperidade ensina? A teologia da prosperidade ensina que se você estiver passando alguma dificuldade financeira, se você não estiver rico, é porque você não está sendo um servo fiel de Deus. E eles pegam textos da Bíblia, aplicam de maneira errada, ensinam incorretamente, para fazer parecer que todo servo de Deus tem que ser rico. E eu já falei para vocês durante a semana que não há problema algum em ser rico. O problema é confiar na riqueza. Mas essas pessoas estão ensinando um falso evangelho. Eles pegam, por exemplo, o texto de Josué, que diz lá, Deus falando para Josué, que quando eles entrassem em Canaã, todo lugar em que pisar a planta dos vossos pés, eu vos darei por herança. E eles aplicam agora para hoje. Dizem, está vendo? Onde você pisar, Deus vai te dar por herança, você vai prosperar, você vai ser rico, dá teu carro aqui na igreja, dá tua casa na igreja e você vai ter um terreninho lá no céu. Falso evangelho. E esse talvez seja fácil de identificar, né? A gente não flerta com esse evangelho. Mas esse não é o único evangelho que tem sido pregado. Existe um evangelho que está sendo muito popularizado, que algumas pessoas, inclusive adventistas, estão se levantando nas redes sociais hoje para defender, que é o chamado evangelho, ou teologia da libertação. O que a teologia da libertação ensina? A teologia da libertação ensina que não existe esperança futura, que nossa vida, nossa existência em si, se resume a esse mundo que a gente está vivendo aqui. Se resume ao aqui e ao agora. O evangelho da libertação, a teologia da libertação, é uma espécie de materialismo histórico de Karl Marx, aplicado para a religião. E segundo os proponentes dessa teoria, dessa teologia, eles dizem que o evangelho, na realidade, se resume à questão de lutas sociais. Então o problema do mundo não é a entrada do pecado, o problema do mundo é o rico que oprime o pobre, é o branco que persegue o negro, o problema do mundo é a burguesia que quer dominar. Esses são os problemas que precisam ser resolvidos, e Deus nos colocou aqui no mundo para aliviarmos esses problemas, e essa é, e simplesmente essa, a nossa única missão. E resumem, queridos amigos, o evangelho a unicamente lutas e buscas de direitos sociais. E embora esses aspectos de valorizar o ser humano, de valorizar as mulheres, valorizar as pessoas independentemente de suas características pessoais, seja algo real e nós devamos fazer isso e faça parte da mensagem bíblica, essa não é a única coisa que Deus nos confiou. A palavra de Deus nos ensina que a solução para todos os problemas sociais, culturais, é o evangelho. Jesus Cristo é suficiente. Se você vive a palavra de fato, do jeito que está escrito, você vai ou não vai valorizar as mulheres? Sim ou não? Claro que vai. Você vai ou não vai valorizar pessoas de aparência ética, ou do que for diferente do que você? Vai ou não vai? É claro que vai. Diferenças étnicas, diferenças de gêneros, desaparecem no sentido de natureza perante Deus. Todos vamos considerar os outros iguais a nós. Pessoas que são filhos de Deus como nós, quando a gente aplica o evangelho. E a mensagem dos 3 anjos fala sobre isso. A gente acabou de ler, que fala que o evangelho é para ser levado a quem? A toda tribo, língua, povo e nação. O que está dizendo aqui? Que é todas as etnias.
Não tem diferenciação. É para o preto, para o branco, para o índio, para o japonês, para quem quer que seja. Então, quando você entende o Evangelho é suficiente. Mas essas pessoas dizem que o Evangelho não é suficiente. E que o Evangelho é, na verdade, lutas por políticas sociais. E são esses mesmos que entram nas redes sociais e ficam lutando, brigando para defender bandeiras políticas, quando a nossa bandeira não é a política, a nossa bandeira é o Evangelho do Príncipe Emanuel. Continuando, uma outra teologia, e essa que eu preciso falar também antes de a gente avançar, que tem sido disseminada nos nossos dias, é a teologia cultural. De acordo com os expoentes dessa mensagem, eles dizem que Deus não se revela só nas Escrituras, Deus se revela também através da cultura. E o que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer assim, que se Deus condenou alguma prática no passado, é porque a cultura da época não aceitava. Se hoje a cultura dessa época aceita, é porque Deus ampliou sua revelação para a humanidade e hoje essas coisas são aceitáveis. Então, se você ler na Bíblia que o casamento é de uma forma específica, é porque naquela época só a cultura da época só aceitava aquilo. Mas hoje Deus mudou, agora pode tudo. E são essas mesmas pessoas que dizem que a Bíblia é insuficiente e que a Bíblia precisa ser atualizada para agregar dentro da Bíblia os costumes culturais atuais. Mas eu pergunto para vocês, foi esse o Evangelho que Deus nos chamou para pregar? Sim ou não? Qual foi o Evangelho que Deus nos chamou para pregar? O Evangelho eterno, daquele Deus que não muda, daquele que disse que o que era certo na criação, que criou homem e mulher, gêneros distintos, pessoas que ambos se completam para formar a imagem e semelhança do Criador. É isso que a Bíblia ensina. Não se deixe levar por falsas teorias ou por falsos evangelhos que estão circulando por aí. Vamos para a primeira mensagem angélica. A primeira mensagem angélica começa assim no verso 7, com a palavra temei a Deus. E eu pergunto para você, o que significa temer a Deus? Será que significa ter medo de Deus? Será que significa aquilo que a nossa avó já dizia para nós? Você tem que temer a Deus, tem que respeitar a Deus. Será que é só isso? O livro do Apocalipse, irmãos, ele foi composto, em sua grande maioria, por textos das Sagradas Escrituras. Ele é quase que como se fosse um remendo de várias passagens do Antigo Testamento. Para você entender o que o Apocalipse está dizendo, você precisa recorrer ao Antigo Testamento. E esse termo aqui utilizado como temer ao Senhor, é uma adaptação linguística de um termo muito conhecido no Antigo Testamento, que é o termo temor do Senhor. E quer ver como você conhece esse termo? Você vai completar a frase para mim. A Bíblia diz assim, o temor do Senhor é o... Vocês viram que vocês conhecem? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o que de fato é temer a Deus? Abra sua Bíblia ali, a gente já volta aqui para Apocalipse 14, em Deuteronômio capítulo 13. Deuteronômio capítulo 13. Vamos ler o verso 4. Lembre-se, estamos tentando identificar o que é temer a Deus. Deuteronômio capítulo 13, verso 4. O texto bíblico de Deuteronômio 13, verso 4, diz assim: andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. E agora vai explicar o que é temer a Deus. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e vos achegareis. O que é temer a Deus então? É guardar os seus mandamentos. Quer dizer que na mensagem que Deus confiou para que nós dessemos ao mundo nos últimos dias, está a importância sobre a obediência aos mandamentos de Deus. Vamos confirmar isso. Vá lá para o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12. Quase no finalzinho do livro. No verso 13. Tem um resumo disso que a gente está vendo. Diz assim, Eclesiastes 12, verso 13. O texto diz, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e faça o quê? Guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo judeu. É isso? Ah, de todo homem. E aí você diz, mas pastor, aqui está falando de duas coisas, de temer a Deus e
guardar os mandamentos. Então, temer a Deus não pode ser a mesma coisa que guardar os mandamentos. Mas deixa eu explicar algo para você aqui que no português talvez você não consiga identificar, mas no hebraico é muito claro. O termo que foi traduzido como "e", aqui no português, no hebraico é o que a gente chama de vav explicativo. E ele seria melhor traduzido como "ou seja", porque ele é uma explicação da sentença anterior. Então, literalmente no hebraico está assim: tema a Deus, ou seja, guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. E se o evangelho que Deus nos confiou é pregarmos sobre a guarda dos mandamentos, alguém pode olhar assim: mas pastor, eu fui ensinado que o amor está relacionado com a graça de Deus, mas o mandamento está relacionado com a lei. A gente tem que pregar o amor. Deixa eu falar algo para você. Quem foi que te ensinou que há dicotomia, que há separação entre a lei e a guarda dos mandamentos? Entre o amor de Deus e a guarda dos mandamentos? Não existe na Bíblia essa separação. A mesma graça que te salva, que vem por meio do amor de Deus para você, é a graça que te habilita e que te dá poder para você viver uma vida em harmonia com a palavra de Deus. Não tem como desassociar os mandamentos de Deus do Evangelho. Por exemplo, Romanos 7,12 diz que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Eu pergunto para vocês: Deus é santo? Sim ou não? Deus é justo? Sim ou não? Deus é bom? Sim ou não? Porque a lei é uma expressão do caráter de Deus. Romanos 13,11 diz que o cumprimento da lei é o amor. E 1 João 4,8 diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o quê? A lei é uma expressão do caráter de Deus. E aí as pessoas falam assim: ah, mas quem foi que ensinou que o amor de Deus tem a ver com os mandamentos? Você pode responder assim: Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 15, Jesus disse assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus foi quem associou a lei ao amor dele. E aí o texto bíblico lá de Apocalipse 14, voltando lá para o texto, diz: temei a Deus e dai-lhe glória. Irmãos, o que é dar glória a Deus? Dar glória a Deus é viver uma vida de adoração a Deus. É adorá-lo com tudo que nós temos e somos. Mas eu pergunto para você assim, ó: se dar glória a Deus é adorar a Deus com tudo que nós somos, nós temos e somos, onde é que nós aprendemos como adorar a Deus? Onde que nós aprendemos? Nos mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos nos ensinam como adorar a Deus. Não tenham outros deuses diante de mim, não façam imagens de escultura, não tomem o nome do Senhor teu Deus em vão, lembrem-se do dia de sábado para o santificar. É nos mandamentos que nós aprendemos como adorar a Deus. E aí você pergunta: mas pastor, por que que o evangelho final está tão interligado com os mandamentos? Sabe por quê? Porque Deus já sabia que nesse tempo final em que nós estamos vivendo, os mandamentos de Deus seriam ridicularizados e desprezados. E Deus chamou você e eu para defendermos a validade dos seus mandamentos. O texto continua: dai-lhe glória porque vinda é a hora do seu juízo. A mensagem que Deus confiou a nós é uma mensagem que diz para as pessoas: se preparem. Porque um dia todos nós seremos chamados a comparecer perante Deus e teremos que dar conta daquilo que estamos vivendo, da maneira como estamos agindo. Nenhum cristão falso passará desapercebido no tribunal de Deus. Mas não é só isso. Nós temos aqui alguns profissionais de direito. Tem como existir um tribunal sem lei? Há um padrão moral pelo qual as pessoas serão julgadas, e esse padrão é a lei de Deus. E por fim, queridos amigos, o texto termina dizendo na primeira mensagem: e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Esse céu, terra e o mar é quase como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V de uma passagem do Antigo Testamento. Sabe qual é a passagem que tem essas 3 palavrinhas nessa mesma sequência no Antigo Testamento? É Êxodo capítulo 20, verso 11, que diz assim: lembra-te do dia de sábado, porque em 6 dias fez o Senhor o quê? O quê? O céu, a terra e o mar. Deus está dizendo para nós que a mensagem que nós temos que pregar nesse tempo final é para exaltarmos o sábado como o santo dia de Deus.
Nós trabalhamos 6 dias da semana, damos o nosso melhor, buscamos os recursos para nos manter, mas nós descansamos no sábado, olhando para a semana passada e pensando, tudo aquilo que eu conquistei, eu jamais teria conquistado, se não fosse a poderosa mão de Deus sobre a minha vida. É Ele que me dá forças para eu ter saúde, para eu ter riquezas, para eu conquistar o que eu tenho, e se não fosse Ele, eu nada seria. É um reconhecimento semanal da bondade e do poder de Deus sobre nós e um recarregamento das forças para olharmos para a semana seguinte, sabendo que aquele mesmo Deus que proveu no passado também proverá pela frente. Lembram-se daquele texto de Ellen White? Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira que o Senhor nos conduziu no passado. E o sábado é essa lembrança diária. E por fim termina dizendo as fontes das águas. Sabe onde no Antigo Testamento fala sobre fonte das águas? Dilúvio. Deus destruiu o mundo com água e restaurou. No tempo final, Deus destruirá com fogo para restaurar. Sempre que Deus destrói, é com o objetivo de restaurar. E em breve essa terra será restaurada. A segunda mensagem angélica diz, caiu a grande Babilônia. E você que conhece a profecia diz, mas pastor, como que Deus fala que já caiu? Se Apocalipse 13 diz que ela vai ganhar poder de novo, vai dominar o mundo, vai perseguir o povo de Deus. É porque isso é um decreto divino. É uma mensagem divina para você e para mim dizendo, não temam a Babilônia, porque perante os meus olhos ela já é caída. E é também uma mensagem de advertência para todos os filhos sinceros e fiéis de Deus, que estão em todas as igrejas ao redor do mundo. É por isso que essa mensagem é repetida em Apocalipse 18 com o acréscimo, sai dela, povo meu, para não serdes participantes em seus pecados e não receberem as suas pragas. E a terceira mensagem angélica, nós já estamos nos encaminhando para a parte final dessa mensagem, mas a terceira mensagem angélica é uma advertência contra a falsa adoração. A terceira mensagem angélica diz que se você receber a marca da besta, se você adorar a besta ou a sua imagem, você também irá receber a ira de Deus. E eu devo dizer para vocês que é difícil associar a ira de Deus com o seu caráter de amor, mas a ira de Deus é um dos atributos do caráter do nosso amoroso Deus. Nós não temos tempo hoje para falar sobre isso, quem sabe numa outra oportunidade, mas eu quero deixar um livro indicado para vocês que se chama A Ira de Deus no Mundo dos Homens. Esse livro foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira e vai te ajudar a entender isso. Mas nas 3 mensagens angélicas, amigos, essas 3 mensagens, elas contêm uma informação, uma constatação e uma advertência. A informação das 3 mensagens angélicas é que a lei de Deus ainda está em vigor e precisa ser guardada. A constatação das 3 mensagens angélicas é que Babilônia já caiu. Não se deixe seduzir pelos enganos das vãs e falsas filosofias que permeiam esse mundo. E queridos amigos, por fim, a advertência é saia debaixo dela para não receber o juízo divino. Foi essa a mensagem que Deus nos confiou. E como eu disse para vocês, para finalizar, eu quero falar sobre a nossa identidade. Está lá no verso 12, vamos ler novamente? O verso 12 diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Geralmente quando nós lemos esse texto, nós damos ênfase nessa palavra perseverança. E de fato, queridos amigos, essa palavra perseverança é uma palavra muito importante. Porque está se referindo a um grupo de pessoas que foram perseguidos, que foram humilhados, que tiveram seus bens confiscados, que sofreram as mais cruéis e terríveis injúrias no tempo final, mas mesmo em meio a tantas dificuldades que enfrentarão, ou no caso, quando isso se cumprir, que enfrentaram, eles continuaram fiéis, permaneceram firmes em defesa da verdade, não se deixaram dobrar, foram resilientes, foram persistentes, e conforme a promessa de Jesus em Mateus capítulo 24, aquele que perseverar até o fim, será o quê? Será salvo. É uma promessa divina, e essa promessa agora se cumpre na vida daqueles que nos tempos finais defendem a verdade. Mas eu quero aqui chamar a atenção de vocês para uma palavrinha que é pouco dada importância nesse verso, que é a primeira palavrinha do verso, a palavra aqui está. No grego essa palavra é a palavra rod, que significa lugar.
Em outras palavras, é como se Deus, lá do céu, estivesse olhando para o seu povo, perseguido, em sofrimento, se mantendo fiel, passando dificuldades, pregando a última mensagem, tendo que se esconder nos lugares mais isolados e solitários da terra. E lá do céu, Deus enxerga seu povo, Deus contempla a angústia de seu povo, Deus vê a luta do seu coração. E lá do céu, Deus olha para você, aponta o dedo e fala: aqui está meu povo. Aqui estão os meus filhos fiéis. Aqui estão aqueles que lutaram, que sofreram, que tiveram batalhas, mas nunca abandonaram o meu caminho. Essa frase do Senhor Jesus aqui, de que aqui está meu povo, me lembra muito, queridos amigos, a palavra de Deus para Jó. Viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se afasta do mal. É como se Deus agora estivesse olhando para o seu povo no tempo final, e como um pai amoroso estivesse orgulhoso de seus filhos, dizendo: aqui estão meus filhos. É sobre estes filhos que Deus coloca o seu selo de autoridade, porque eles guardaram os seus mandamentos. E, queridos amigos, guardar os mandamentos não é só observar, mas defender a validade desses maravilhosos mandamentos de Deus. Queridos amigos, Deus aqui está declarando o seu infinito amor por seus filhos, que conhecem sua mensagem, que proclamam essa mensagem e que dão ao mundo em grande voz a última advertência. Meu maior sonho, queridos irmãos, é que naquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltar, Ele olhe para mim e diga assim: aqui está o meu filho Lucas. Ele sofreu, mas foi fiel. Meu grande sonho como pai e como marido é que naquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltar, Ele olhe para minha esposa Daiane, para o meu filho Samuel e para o meu filho Natan e diga: aqui estão meus filhos. E o meu sonho, queridos, é que naquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltar, nenhum de nós falte nessa contagem do Senhor Jesus, e que Ele olhe para você e diga assim: aqui está meu filho. Aqui está meu filho que sofreu muito, mas que permaneceu fiel. Naquele dia, queridos amigos, esse céu azul que hoje está sob os nossos olhos se abrirá, e diz a Bíblia que se desenrolará como um pergaminho. Nós veremos no horizonte uma pequena nuvem do tamanho da metade da mão de um homem. Essa nuvem se aproximará de nós, se tornará cada vez mais gloriosa. Veremos ao redor da nuvem milhares e milhares de anjos, cantando um cântico de vitória, o cântico do Cordeiro, o cântico da salvação. Entre aqueles milhares de anjos no centro do trono, estará sentado aquele que é o autor da nossa salvação, aquele que morreu para nos dar a vida eterna. Quando você enxergar com esses seus olhos, num piscar de olhos você será transformado, os santos ressuscitarão, as mães que perderam seus filhos receberão de volta para nunca mais se separarem, a imortalidade tomará parte da nossa vida, nós viveremos para sempre com o nosso Criador. Em meio àquela cena de profundo regozijo, você irá observar que entre aqueles milhares de anjos que estão voando, Jesus Cristo dará uma ordem e eles voarão pelos 4 cantos da terra. E naquele dia, um daqueles anjos voará em sua direção. Ele olhará em seus olhos quando pousar, estenderá a mão para você e dirá assim: muito prazer, eu estou muito feliz de te conhecer pessoalmente, de você poder me enxergar. Eu fui o anjo designado por Deus para cuidar de você todos os dias da sua vida, e hoje eu vou te levar para você cumprir o seu maior sonho, que é conhecer o Senhor Jesus. E diz a Bíblia que nós seremos levados para o encontro com o Senhor Jesus nas alturas, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa promessa em breve se cumprirá. Queridos amigos, meu desejo de coração é que essa grande esperança do encontro com o Senhor Jesus nunca mais saia nem da mente e nem do coração de vocês. Eu não sei se eu terei outra oportunidade aqui nessa terra, nessa vida, de falar com vocês, de vê-los pessoalmente, mas eu quero nesse momento marcar um encontro com vocês, um encontro na eternidade. Naquele dia em que os portais de pérola da cidade santa se abrirem, nós temos um encontro junto ao lindo mar de cristal, debaixo da árvore da vida, para celebrarmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos desejam estar lá nesse dia? Louvado seja Deus. Nesse momento eu gostaria de convidar o grupo Orion para cantar uma mensagem que tem a ver com
com essa última mensagem que proclamaremos e também que tem a ver com essa grande promessa do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Ouço o som de grande voz, é um anjo do Senhor. Uma mensagem do Evangelho está a anunciar. Temo a Deus e canto em glórias, seu julgamento começou. Devem todos adorar a quem tudo criou. Outro anjo pelo céu vem voando a proclamar que a grande Babilônia já não existe mais. De mentira e de blasfêmia toda a terra corrompeu, mas agora sua glória tornou-se escuridão. Sinal que representa a ele obedecer. Todo campo está maduro na seara do Senhor, à espera dos ceifeiros pro seu labor. Espalhado está o povo de Deus, esperando o seu pastor. Mas o dia sei que não mais tardará, e Jesus então virá. Temo a Deus e canto em glórias, sua justiça vai chegar. Exaltai por toda parte o nome do Cordeiro. Ele já venceu a morte e nos trouxe a redenção, que nos dá a esperança de vida eterna. De vida eterna.
essa linda mensagem. Antes de orar, eu gostaria apenas de agradecer a essa amada igreja pela recepção, pelo carinho, agradecer à liderança jovem que realizou aqui um trabalho extraordinário, a todos aqueles que estiveram empenhados para que essa semana acontecesse. E como eu disse a vocês há pouco, meu desejo é sim reencontrá-los. Não sei se nessa terra aqui, mas na eternidade. Gostaria de convidá-los a se colocarem em pé para nós fazermos uma oração. Querido e amado Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, depois de ouvirmos a Tua palavra, e queremos agradecê-lo, Senhor. Agradecê-lo porque o Senhor não nos deixa cegos nesse tempo final, o Senhor nos mostra qual é a Tua verdade. E obrigado que, como somos Teu povo, o Senhor, com tão grande amor, nos revelou o Evangelho eterno, Senhor. Não para que nós guardássemos para nós, mas para que nós o proclamássemos ao mundo. Ajuda-nos, Senhor, a assumirmos essa preciosa missão de levarmos o Evangelho ao mundo. Ajuda-nos, Senhor, a pregarmos e, como diz Pedro, através da nossa pregação, apressarmos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, Senhor, nós queremos ver Jesus voltar na nossa geração. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã aqui da igreja, cada pessoa que está nos assistindo através da internet. Que os caminhos que eles estão trilhando hoje ao seu lado nunca se desviem, Senhor, para que naquele grande dia nós estejamos todos preparados para te receber. É o que nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe todos.